A Bíblia fala sobre um bom samaritano. Quando a gente fala do bom samaritano, a gente imagina que ele sai de um grupo de pessoas que não eram consideradas pessoas boas. E a Bíblia, na história do bom samaritano, relata sobre um homem que estava na beira da estrada, precisando de ajuda, e as pessoas que deveriam ajudar passou por esse homem e não ofereceu ajuda. É fácil a gente chegar e julgar essas pessoas, mas talvez elas não tinham um passado, talvez olharam para aquele homem, viram aquele homem no chão e sentiram talvez o cheiro de bebida, talvez um pino de droga trazendo para a nossa realidade de hoje. E talvez se afastaram, colocaram, é culpa dele. Mas o samaritano talvez veio de uma realidade um pouquinho diferente, conseguiu, de alguma forma, sincronizar com aquele homem e percebeu que não deveria julgar, e sim ajudar. E dentro dessa realidade ele ajudou aquele homem e aquele homem foi ajudado. E a Bíblia conta a história desse bom samaritano. Tendo dito isso, eu gostaria de convidar Léo para apresentar o nosso convidado de hoje. Muito bem, nós estamos aqui hoje com o nosso irmão Elton, administrador público, né? E a gente quer conhecer um pouquinho da história dele. Quero também que ele fale um pouquinho da sua infância, até onde o senhor chegou hoje, aonde o senhor quer chegar. E a minha primeira pergunta é simples: como foi a sua infância? Como era o relacionamento com seus pais? Para eu entender, para quem está te ouvindo entender qual sua base familiar, tá bem? Maravilha, Léo, Isma, agradecer a Deus pela vida de vocês, esse projeto que a gente já ouve falar, Raízes do Triunfo, Conversas com Campeões. Agradecer a Deus pela vida do pastor Rogério Dantas, aqui a Igreja Batista Lírio dos Vales, Arpituba. E agradecer a oportunidade de estar aqui contando um pouco de minha história. Muitas vezes você trouxe uma palavra muito interessante na abertura, Isma, em relação ao bom samaritano, e é uma verdade. O bom samaritano, o samaritano, na verdade, né? O samaritano, ele era mal visto pelos judeus, né? Ele vivia numa região que era mal vista. E ele, justamente, ele buscou ajudar o próximo sem olhar quem era o próximo, sem olhar de onde ele vinha, de onde ele era, enfim. E ele deixou essa missão, né? Que nós devemos amar o próximo sem olhar quem. E a gente tem buscado trazer isso para as nossas vidas e aprendemos muito com a história do bom samaritano. Léo, dizer para mim que hoje a gente vive uma realidade, mas nem tudo foi como é hoje. Eu sou natural de Taboão da Serra, São Paulo. Meu pai tinha muito talento no futebol e foi para São Paulo para tentar a carreira no futebol. Não deu certo, conheceu minha mãe em Taboão da Serra, em Itapecerica da Serra. Fui gerado lá e voltaram para a Bahia, voltaram para Salvador. Eu com 1 ano de idade. E lá moramos ali em Areia Branca, não sei se vocês conhecem, fica ali na divisa entre Salvador, Camaçari, né? Simões Filho, Sinix. E moramos ali em Palafitas. E minha mãe conta, naturalmente eu não me lembro, porque eu era um bebê, uma criança. Mas minha mãe conta que meu pai acordava, ele ia trabalhar às 7 da manhã, levantava às 4 para, com um balde, pegar água e levar para que nós tivéssemos água durante todo o dia. E de lá seguimos para o bairro da Perovais, aqui em Salvador, bairro periférico também, e em seguida Largo Tamarindeiro, muito próximo, e vivemos toda sorte de dificuldade de pessoas que vivem em bairros periféricos. Somos em 5, éramos em 5, né? Meu pai, minha mãe, eu e meus 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, eu era do meio. E meu pai era vigilante, minha mãe dona de casa, meu pai trabalhava noturnamente, era vigilante noturno. E a gente vivia o desafio de não ter o que as pessoas comumente têm, né? Eu me lembro, Léo,
Isma, que a gente, muitas vezes, nós passamos o Natal dormindo, né? Sem sequer ter a ceia do Natal, quem dirá o presente do Meu Natal. Deus. Papai Noel frustrou muita gente, né? Então, a gente viveu essa dificuldade. A dificuldade de não ter a oportunidade de todas as refeições efetivamente. Eu me lembro que na infância a gente tomava café com farinha para ir para a escola, não tinha o pão. E contávamos os minutos para chegar a hora do lanche na escola, para a gente ter a oportunidade de ter o lanche efetivamente digno, uma refeição digna. E nós lanchávamos, comíamos até o que não gostávamos, mas para se alimentar efetivamente, e voltávamos para a nossa dura realidade. E isso foi por longos 18 anos. Mas o segredo desse processo... Irmãos, Pois não, Elton? isso. Perdão, desculpa. Você Sim, tinha outros irmãos? 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, eu era o do meio, né? Então, a gente vivia toda essa dificuldade, mas eu via, antes da gente começar aqui, um pouquinho da história do Léo também, e o que sustentava a gente em meio à dificuldade era justamente o amor que se estabelecia nas relações da família. A mãe com o pai, eu com os irmãos, a gente com os nossos pais. E isso era muito lindo e serviu de modelo para mim. E eu falei, poxa, eu também quero ter uma família assim quando eu crescer. Muito embora eles não conheciam a Cristo ainda. Que bênção. Então a gente cresceu, a gente teve essa vida que não foi fácil na infância. Eu me lembro que quando eu fazia faculdade, foi o mesmo sapato do primeiro ao 6º semestre. Não tinha. Me lembro que na hora do lanche, todos os colegas iam lanchar, eu fingia que estava falando no celular sem crédito porque eu não tinha dinheiro para lanchar. Meu Deus. Mas Deus honrou e as coisas se desdobraram. Mas a infância e a adolescente foi muito difícil. A gente cresceu, Léo e Isma, vendo amigos nossos morrendo na criminalidade, presos, né? Hoje, eles não tiveram a oportunidade que eu tive. Então, a gente vai chegar nesse ponto ainda na nossa conversa aqui, mas Cristo é a chave que gira e que nos dá acesso a uma vida nova. A palavra diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo efetivamente se faz novo. Amém. Mas esse é o grande desafio. O desafio de viver o amor em meio ao caos, em meio à dificuldade. Meu pai, eu ainda na pré-adolescência, meu pai se revelou quanto mais jogador de jogos de sorte. Então, o pouco que a gente tinha era consumido ainda com os jogos de azar. E aí, efetivamente, se estabeleceu uma crise dentro de casa, porque o pouco que nós tínhamos, passamos a não ter mais, começamos a dever o aluguel, a cobrança. Não tínhamos dinheiro sequer para cortar cabelo. Eu ia para a escola com uma cabeleira que morria de vergonha, mas era fruto da dificuldade que nós tínhamos. Quando seu pai se envolveu com jogatina, você tinha mais ou menos que idade ali, seus irmãos? Olha só, meu pai sempre foi, naquela época, junto com minha mãe, sempre foram jogadores. Aqueles jogos de contravenção, né? Jogo de bicho, aquela coisa toda. Mas com o advento daquele caça-níqueis, não sei se vocês lembram, de 25 centavos. Sim, perfeito. Queridos, de 25 centavos em 25 centavos foi consumido cerca de 3 salários de meu pai, previamente, sem ele sequer ter recebido. Então, imagine como é o processo de jogo do bicho e a cobrança que é para ele ter que dar conta. Então, meu pai, ele trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã, ele chegava às 7 da manhã, nem para casa ia direto para o jogo do bicho, sentado na cadeirinha lá, 25 centavos, 25 centavos, 25 centavos. E a gente está falando aí de 6 mil, 10 mil reais. Para a gente era uma grande fortuna naquela época. Imagine 3 meses de salário gastados nessas maquininhas sem nem sequer ter recebido o salário ainda. Eu nem consigo imaginar essa dificuldade. Diferente da gente conversando aqui numa boa, a turma do jogo de bicho não conversa numa boa. Vai pagar quando?
não vai pagar, então o que é que eu vou levar? Meu Ele Deus. já quer levar a televisão que mal funcionava, o sofá que estava com buraco. Você já passou por essa situação Tudo, do pessoal inteiramente. entrar dentro de casa para tomar. Tentar entrar, mas aí meu pai se virava, resolvia. Aí era uma bola de neve, Bola de entrava neve. na mão de agiota. Quem já teve relação com a agiota sabe o desafio que é, né? Mas E você, graças a Deus no meio superamos. disso aí- No meio de tudo, vendo a confusão toda. E eu me lembro, rapaz, era doloroso. Era doloroso porque Fique à vontade. Não. Sinta-se à vontade. a gente ia no mercado e eu me lembro que eu vi os carrinhos dos vizinhos cheios de compra. Tinha o lanche, o Mirabel, o biscoito, frutas. E eu olhava para o nosso carrinho e ele estava lá embaixo com o arroz, o feijão e o ovo. E às vezes nem isso. E como eu sonhava em chegar em casa e falar, poxa, agora eu vou lanchar. Não tive essa oportunidade na infância. Poder lanchar, ter todas as refeições. Mas isso não me deixava triste com meu pai e com minha mãe. Porque a gente via, mesmo com a dificuldade, a luta, a gente via a vontade dele, o desafio deles de entregar para a gente o melhor que eles podiam naturalmente. Então, obrigado. Então, Deus, quando Ele muda a nossa sorte, Ele não deixa a gente se esquecer dessas coisas. E eu busco. A palavra diz que não deixe o que sua mão direita saiba o que a esquerda fez, mas é uma oportunidade até para servir de encorajamento para você que pode fazer alguma coisa por alguém. Eu não perco a oportunidade de ser bênção na vida de alguém que Glória a Deus. esteja passando dificuldade. Verdade. Amém. E nesse ambiente onde você via seu pai, de uma certa forma, viciado no jogo, você entrou por esse meio, ficou viciado em jogos também, ou algum outro tipo de vício? Não, sem dúvida, Léo. A Bíblia ela nos alerta o tempo todo sobre a maldição hereditária e a gente não pode desconsiderar isso. Eu batalhei contra alguns vícios e mesmo depois de convertido a gente ainda tem que travar uma grande batalha contra a carne. Eu morava no Largo Tamarineira e não sei se vocês se lembram, em Salvador, no passado, existiam os módulos policiais. E como eram os módulos policiais? Eles eram localizados estrategicamente numa determinada região e era em formato de aquário. Ou seja, tudo que acontecia ali no módulo policial, todo mundo que estava no entorno via. Então, eu cresci vendo a polícia pegando os marginais, arrebentando, naquela época não tinha celular para filmar, para inibir a ação policial, o excesso da ação policial. Então eu via policial literalmente batendo em vagabundo e ficava uma grande plateia ao entorno do módulo assistindo. Era inclusive uma diversão da comunidade assistir o vagabundo apanhando da polícia ali no módulo. E o policial, sempre que batia no criminoso, Léo, ele falava maconheiro, maconheiro safado, e pau, cacetetada, tapa, murro. E meu amigo, eu cresci. E quando eu cheguei ali nos 15, 16 anos, a maconha sambou em minha frente. Eu só lembrei do tapa e da cacetetada do policial. Falei, isso aqui eu não toco nem com a ova, não toquei na maconha. Mas tive um encontro avassalador com o álcool. Eu era muito tímido, eu era uma pessoa muito introvertida.
E a bebida alcoólica, ela me libertava. Ela me dava a oportunidade de fazer coisas que eu, na sã consciência, não faria. E comecei a beber. E me apaixonei pela cerveja. Confesso para vocês que, falando ainda hoje, dá água na boca, porque eu gostava, tinha prazer na bebida alcoólica, na cerveja. E bebia muito. Bebia. Então Todos os chegamos dias? todos os dias. Na verdade, Extremamente viciado. eu cheguei num ponto no ensino médio, minha esposa está aqui, ela vai poder validar isso. Nós nos conhecemos no ensino médio, e no ensino médio eu já chegava às 7h15 da manhã embriagado na escola. Ensino médio, já chegava embriagado, não é bebendo, tomando, bêbado, já chegava bêbado. E saía de lá direto para a McDonald's, onde foi meu primeiro emprego antes do estágio, e chegava completamente alcoolizado na McDonald's. Mas era destilado muito rápido, porque no início da McDonald's eu trabalhava na chapa, então aquela quentura evaporava rapidinho. Mas eu me vi num ciclo que eu não conseguia parar de beber. Eu bebia, e aí eu vomitava. E aí voltava para beber de novo. É mesmo. Não tinha freio. Eu acordava às vezes de madrugada sofrendo com as reações da bebida alcoólica, pedindo a Deus para passar as reações, que eu parava de beber, mas 6 horas da manhã eu já estava bebendo de novo. Então foi um ciclo cruel que acabou aquele período da minha vida, dos 16 aos 21 anos de idade, que foi neste intervalo. Foi um tempo muito difícil, onde eu perdi quase tudo. Perdi o carinho da família, perdi... Os amigos não queriam mais sair comigo, meu noivado, ele terminou. É isso que eu ia te perguntar. Tem gente que quando ele começa a beber, ele fica insuportável. Você era esse tipo de bêbado? Não, mas eu não parava. Eu não era insuportável, eu gostava de dar risada, de me divertir. Às vezes passava um pouquinho da medida, mas sem encher o saco. Mas não tinha freio, eu não conseguia parar, bebendo o tempo todo. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então, na McDonald's, eu não apenas bebia. Quando eu chegava alcoolizado, eu tive a oportunidade de encontrar um mecanismo de furtar a McDonald's. A gente descobriu que a gente, ao receber um pedido, a gente não fechava o caixa, deixava ele entreaberto. O pedido seguinte, a gente não registrava, a maioria das pessoas não tinham interesse na nota, no cupom fiscal. A gente tinha que ser bom de matemática para fazer a conta, dar o troco direitinho e gerar o saldo dentro do caixa. E aí, em articulação com a pessoa que limpava o salão, pedia para levar o troco para alguém que não existia, e essa pessoa, no meio do caminho, colocava o dinheiro na meia, e no final do dia nós contabilizávamos e dividíamos esse dinheiro. Então, o abismo chamar um outro abismo é isso. Então, eu me lembro, eu ainda não tinha a revelação de Cristo, eu me lembro que a gente conversava e falou assim, rapaz, hoje eu entendo porque ladrão não consegue parar de ser ladrão. Porque é um dinheiro tão fácil, um dinheiro tão acessível. É um ciclo vicioso, né? Assim como a bebida. Que eu me vi louco num evento que teve na cidade, que a McDonald's que eu trabalhava ficou super lotada. E meus parceiros desse processo tinham ido para essa festa também, então eu fiquei sem parceiro para fazer o esquema do roubo, né? Misericórdia. Então eu acionei um improvisadamente. Falei, amigo, olha, a gente topa, eu quero topo. Aí a gente dividiu ali, foi quase naturalmente a maior parte do mentor, e ele ficou com uma parte, tipo 1.500 para mim, 600 para ele. Meu amigo, o que é que eu provoquei? A vazão dessa estratégia. Então, quando eu cheguei no outro dia, os parceiros já estavam lá, tá o cara esfregando, passando o esfregão no chão e sem tirar o olho de mim. Só esperando eu dar o sinal para... Né? Ou seja, ele gostou do negócio, queria que no outro dia se repetisse. Então vazou, pegou um monte de gente,
Deus me livrou dessa vergonha e a gente seguiu. Mas a bebida trouxe essa série de malefícios para mim, né? Foi um tempo trágico em minha vida, mas também foi o tempo que me trouxe a oportunidade de conhecer Cristo, né? Quando do fundo do poço a gente teve essa oportunidade. Que bom, que benção. Então me conta um pouquinho sobre tua conversão. Perfeito. Tua conversão. Então, eu perdi tudo. A gente que sempre foi uma família muito unida, Léo, de repente, o brilho nos olhos que você você enxerga quando uma pessoa te vê, aquilo mexe contigo, foi embora. Minha namorada foi embora. Eu ainda ouvi da liderança de minha namorada à época. Ela terminou comigo dizendo que a líder dela falou para ela que a luz não se misturava com as trevas. Eu falei, que miserável é essa que nem me conhece e me chamou de trevas, né? Mas depois eu fui entender, né, o que ela quis dizer. Então, eu completamente embriagado, no fundo do poço, e eu tinha um gerente na McDonald's. Olha, o gerente da McDonald's, crente, servo de Deus, me deu um CD para eu ouvir em casa. Eu me lembro até hoje, CD de Marquinhos Gomes, não sei se você conhece. Conheço, sim. Sempre vem aqui. Pois é. E Marquinhos Gomes, ele tinha uma música que eu não vou cantar porque minha voz é terrível, mas textualmente ela diz: grandes provações têm passado, em momentos têm chorado, sem ter o que fazer, sem saber para onde ir. Quando alguém te fere com palavras machucando o coração, a lágrima nos olhos vem e cobrem o teu rosto. É tanto sofrimento. Erga a sua voz, levante a sua voz, erga um clamor, e ele ouvirá o seu clamor. E ali, ouvindo aquele CD em casa, eu me ajoelhei, me quebrantei na presença de Deus. Que bênção. E aceitei Jesus em casa, no corredor de minha casa, sozinho, ouvindo Marquinhos Gomes no volume mais alto possível. Que benção. E aí fui entender depois que eu precisava ir fazer essa confissão publicamente. E aí fui numa igreja e nesse processo Deus já estava fazendo as devidas restituições. Olha que coisa tremenda. Na verdade, ainda tem uma coisa que mexe muito comigo, porque eu consegui ver a mão de Deus de uma forma muito clara, Isma e Léo. Na noite que eu aceitei Jesus, eu fui dormir leve, tendo a certeza de que alguma coisa tinha acontecido. E eu acordei com um abraço de minha mãe. Olha que coisa. Legal. O abraço que não existia mais, o carinho, e Deus já se manifestou na manhã. Perfeito. E aí, minha namorada ficou sabendo disso, ex-namorada, que voltou a ser namorada posteriormente, depois noiva, e hoje minha esposa que está aqui. Que bênção, né? Ela falou, não, você precisa ir na igreja. Aí me levou, me colocou numa galeria lá em cima, e falou, não, geralmente uma porrada de gente aqui aceita Jesus e tal. E meu amigo, quando o pastor começou a pregar o louvor, eu falei, não, você falou alguma coisa a ele. Que sabe aquela palavra que vem certeira, Deus falando contigo claramente. Uma espada de dois foi gumes. Assim. Só que veio o apelo e eu não conseguia levantar as mãos. Não conseguia aceitar e pedir ajuda. Por quê? Vergonha? Não conseguia. Eu entendo hoje que foi uma ação maligna, violenta, demoníaca, para que eu não fizesse a manifestação de aceitação a Jesus através da confissão pública. E eu pedi ajuda. Em prantos, pedi ajuda à minha namorada, ela me ajudou, levantei a mão e o pastor falou assim, Deus te abençoe. Tá aqui. Você está falando no culto No mesmo? culto. Não é uma história que foi acontecendo. No culto. Você não estava conseguindo literalmente... Não conseguia levantar a mão e em prantos pedi, preciso. Eu virei para a minha namorada e falei, preciso de ajuda. Ela falou que eu não estou conseguindo levantar a mão. Ela me ajudou, levantei e baixei a mão. Deus te abençoe, o pastor falou. E aí o pastor falou assim, você que aceitou Jesus, vem aqui na frente. E eu fui descendo a galeria e fazendo o roteiro até o altar, e parecia que eu estava me aproximando de um fio de alta tensão.
que eu me arrepiava todo, um zunido que estava quase me ensurdecendo. E o pastor, quando chegou, perguntou: como é seu nome, meu filho? Aí eu falei: Elton. E ele botou a mão no meu ombro. No que ele botou a mão no meu ombro, automaticamente minha mão dobrou e parecia que explodiu os meus ossos da mão. Ficou assim. E eu não conseguia trazer normal. E eu chorava, eu babava, completamente derramado na presença do Senhor. E eu creio que ali aconteceu um processo de libertação muito grande. E eu me lembro dessa pessoa até hoje com muito carinho. Terminou a oração, eu recebi um abraço que parecia um abraço que era do próprio Jesus. Uma pessoa chamada Joel, um amigo querido hoje, me abraçou e, meu Deus, como foi tremenda aquela experiência. E aquele tempo de vergonha passou. Parecia como um verdadeiro conto onde tudo, num piscar de dedos, num estalar de dedos, começa a mudar. Eu que não tinha perspectiva alguma de fazer faculdade, eu não entendia nem o que era faculdade. Logo, 2 semanas depois, tive a oportunidade, através de uma amiga, de acessar uma faculdade. Não tinha dinheiro nem para se alimentar direito, como é que ia fazer faculdade? Entrei num programa chamado Faz Universitário, que foi antes do ProUni, era um programa do governo do estado. E minha faculdade, que custava R$690 por mês, eu fiz ela em 4 anos e não paguei absolutamente nada. Me formei em administração. Não foi fácil, processo extremamente doloroso, porque você com a base, eu não sei aqui a base de vocês, mas a base do ensino público brasileiro é uma base ainda trágica, não prepara a gente para o ensino superior. E eu tive muita dificuldade. Falou, o trabalho de uma determinada disciplina. Pense que eu não considerei nem a ABNT, não sabia nem o que era a ABNT, e botei um trabalho de metodologia científica em letra, aquela arte e tal, porque é isso aqui. Entendeu? Então foi um processo doloroso, difícil de pegar o caminho. Mas Deus, ele fez isso. O Senhor, ele transformou literalmente minha vida. Eu disse sim para ele, né? Porque eu costumo falar que Jesus é elegante. Jesus, ele não faz como o diabo faz. O diabo vem, arrebenta a porta com um pontapé, entra, joga a sua vida de cabeça para baixo, bagunça tudo. Enquanto Jesus, ele vai dar o toque, toque, toque ali. Se você abrir a porta, ele vai entrar, vai estabelecer a comunhão. E, sem dúvida nenhuma, um novo tempo se estabelece em sua vida. Perfeito. Quando você fez a conversão, imediatamente você parou de beber? Ou como é que foi? Perfeito. Olha só. Eu tinha um grau de alcoolismo altíssimo. Eu sentia a dependência, a necessidade da bebida alcoólica. Então, eu achava que eu nunca ia conseguir parar de beber. Então, quando eu aceitei Jesus, eu fiz alguns movimentos radicais. Porque para caminhar com Jesus, você precisa ser radical. Tem coisa que não dá para tolerar. Então eu falei, não vou parar de beber paulatinamente. Preciso suspender já. Puf, cortei. Não precisei de centro de recuperação. Não tive, como é que chama, aquela necessidade, que o corpo reage. Abstinência. Abstinência, perfeito. Eu não tive abstinência. Consegui zerar. Conseguia estar em ambientes onde a bebida alcoólica estava quebrando o pau e eu me manter firme aqui na minha direção. Mas nem tudo foi tão simples assim. Que às vezes o inimigo usa as pessoas até mais próximas de você para te apresentar um caminho que parece que é bom. E um irmão da igreja me falou, olha, eu sei que você parou de beber, graças a Deus, estava demais e tal, mas tem uma bebida aqui que é a bebida de crente.
Eu vou, opa, e tem a bebida de crente? O coração animou logo, né? A minha presença. Não, a Malzebia. Misericórdia. Ele falou a Malzebia, que o teu alcoólico é baixinho e tal. Meu amigo, eu falei, Eu Meu fui. Deus. Aí eu fui tomar uma garrafinha de Malzebia. Tomei 12 garrafas. Aí eu falei, meu Deus, esse negócio não dá pra mim. Isso foi uma experiência que eu suspendi automaticamente. E depois, já achando que já estava mais, né, Fortalecido. consolidado espiritualmente, né, no caminho e tal, a gente foi para uma despedida de solteiro de um amigo crente. E lá eu vi um amigo tomando uma tacinha de vinho. E eu era apaixonado por vinho seco. Eu falei, rapaz, que negócio bonito, eu vou tomar também. Fui tomar uma tacinha, tomei 2 garrafas de vinho. E aí foi a gota d'água. A Bíblia fala, inclusive, que a mulher sábia edifica a casa e a tola com as próprias mãos a destrói. E eu louvo a Deus pela vida de minha esposa, que ela foi muito usada por Deus para trazer essa revelação de que um abismo traz outro abismo. Basta a gente dar aquela oportunidade que parece insignificante, que uma tragédia vem sobre nós, né? Então, eu diria que foi uma parada radical, mas depois eu ainda tive esses 2 episódios. Entendi. Jesus me curou. E você não teve, assim, o pensamento. E qual foi. Se você. É porque tem vários tipos de deixar. Né? Como você falou, tem gente que vai deixando devagarzinho. E você conseguiu deixar do dia para a noite. Literalmente. E qual foi o conceito mais forte? Foi, eu sou cristão agora, não vou fazer? Ou foi porque você já era uma pessoa que era decidida e fazia o que você era decidida a fazer, então para você foi tranquilo? Ou foi, sei lá, eu recebi uma força divina? Vamos lá. A gente trata a questão espiritual muitas vezes vinculada à questão emocional. E na verdade, a questão espiritual está muito ligada ao racional, né? Então, tem muito crente, e aí eu não quero fazer o julgamento aqui, então que ninguém tome para si a carapuça, mas tem muito crente relaxado que anda, toma algumas atitudes, porque, por exemplo, eu acho bonito, eu acho interessante aquele crente que consegue beber sem se alcoolizar, no tempero, no equilíbrio. Mas para mim é um absurdo, sobre a minha ótica, porque eu não consigo ser assim. Porque eu sei que uma tacinha ela desdobra para mais outras coisas. Então, para mim, foi muito mais as oportunidades que Jesus estava me dando de recomeçar, associada à lembrança do mal que aquilo me fez. Então foi esse mix de coisas que fez com que eu conseguisse resistir ao diabo e ele fugiu de mim. Mas não é fácil. Evidentemente que você, quando tem um vício que você consegue se libertar dele, automaticamente você procura alguma coisa para preencher esse lugar, algum outro vício. Então, a gente tem que estar o tempo todo se policiando para não se viciar em alguma coisa. Eu, no passado recente, terminei ficando um pouquinho viciado nessas bets, me desintoxiquei, hoje eu acho que é um perigo. Né? Bets é essa casa de aposta? Bet 365, Betfair. E salva, o Brasil hoje está uma festa de bet, né, que foi legalizado, vamos dizer assim. Mas o processo foi de libertação, foi o que Jesus estava me proporcionando, a nova vida que Jesus estava me proporcionando, associada à lembrança do mal que a bebida me fez. E graças a Deus, aqui estamos. E que o jogo também te fez, né? Porque você relatou que seu pai era viciado. Então, sim, são as 2 atividades que você tem que ficar de fato longe. Perfeito, né? Perfeito. A jogatina e a bebida. E é uma coisa que é difícil, viu? Porque antes eu parei já há muito tempo de tratar o viciado como uma pessoa relaxada. O vício é um negócio terrível. O vício é uma prisão que é gerada espiritual,
que para você se libertar dela, dá trabalho. Seja qual for. O vício na pornografia, o vício na masturbação, o vício nos jogos, nas bebidas, em mulheres, o que quer que seja o vício. O vício na TV, o vício no celular. Qualquer vício é ruim, é prejudicial à saúde. E nós estávamos conversando aqui antes de começar esse bate-papo. Você me falou que enfrentou um câncer, né? É verdade. Me conta um Essa pouquinho aí é uma essa história- experiência, meu irmão. Eu vivi já muitos milagres. Deus já me deu a oportunidade de viver muito sobrenatural dele. Mas o câncer em si é algo que você não consegue ter o entendimento necessário se você não tiver o mínimo de entendimento da grandeza de Deus. Eu tive não sei se vocês conseguem ver aí uma cicatriz daqui até aqui, atrás da orelha. Não, o cirurgião trabalhou certo. Perfeito. Conseguiu? Não, não. Ah, mas está aqui. Daqui até aqui. Eu tive um nódulo aqui nessa região do maxilar inferior e ele foi crescendo. Eu achava que era uma espinha, aquelas espinhas que inflamam, grandona, né? E ela não diminuía e pelo contrário, ela crescia, ao ponto de eu ter ficado com uma queixada enorme aqui. Então eu fui num médico e o médico recomendou imediatamente que eu procurasse um médico para fazer uma punção. E aí eu fui a época era o melhor médico de punção daqui da Bahia, e ele fez a punção e nós levamos o resultado para o cirurgião de cabeça e pescoço. E o diagnóstico foi neoplasia, câncer na parótida. A parótida é uma glândula que produz a saliva. Nós temos a parótida nos dois lados. E estava aqui e o médico cravou com o câncer na parótida. E aí eu nunca me afligi com absolutamente nada. A gente fica preocupado naturalmente como ser humano, mas a gente foi para a consulta e o médico falou, não, você está falando aqui, estamos diante de um câncer de parótida. Olha só, preciso te alertar, vai acontecer isso, a gente vai abrir, vai retirar, torcer para que não tenha se espalhado, não tenha acontecido uma metástase, porque o crescimento está muito grande. Preciso te dizer que você vai ter paralisia facial no lado esquerdo. Meu Deus. E se Deus quiser, tudo vai sair bem. Depois de ter medido isso tudo, ele disse vai sair tudo bem. Se tudo acontecer, tá bem. Pois é. Então a gente foi para a cirurgia. Eu fui no hospital, nós entramos, fizemos uma campanha de oração, apresentamos ao Senhor para que Ele estivesse adiante de todo esse processo. E Deus teve muito cuidado com a gente. A gente foi para a cirurgia e aí ao final eu saindo já da sala de cirurgia, o médico alisou minha cabeça e falou assim, ó, Deus gosta muito de você. Eu peguei no sono de novo. Amém. Fui pro quarto. E no quarto acordei. Quando eu acordei, estava a minha esposa, a minha mãe, todo mundo conversando de um lado. E meu rosto assim. Meio assim. E eu sem conseguir piscar direito. Eu falei, paralisia facial. E aí eu, sem querer chamar atenção, para não assustar a minha família, eu chamei o enfermeiro e falei, chama o doutor, por favor. Ela falou, por quê? Ele falou, aí eu falei assim, eu acho que eu tô com paralisia facial. Aí o enfermeiro olhou de perto assim, não é não. Aí pegou o esparadrapo, levantou, o rosto voltou pro lugar. Na verdade é o esparadrapo que estava esticando o meu rosto para baixo. Resultado, o médico voltou e aquilo que parecia ser trágico, o médico falou, Elton, não sei o que aconteceu, mas a gente está falando aqui de um nódulo, um cisto, que foi retirado e sem nenhuma característica de câncer. Eu estou buscando aqui
entender tudo o que aconteceu. Isso, eu voltando para casa, no 2 dias seguintes eu tive alta, o médico da punção me ligou. Eu preciso que você venha aqui. Eu falei, doutor, não acho por que ele não. Eu preciso crescer profissionalmente com o seu caso. O que foi que aconteceu? Eu falei, doutor, o senhor acredita em Deus? Porque se o senhor não acreditar em Deus, não faz sentido eu ir aí. Porque se o senhor acredita em Deus, eu estou te falando que a gente viveu um milagre. Amém. Então, a gente viveu o milagre da transformação, da conversão de um câncer em um cisto. Eu tive a oportunidade de viver esse milagre e eu louvo ao nosso Deus e glorifico o seu santo nome por essa experiência tremenda. Graças a Deus. Que... Amém. Então, isso aí foi algo que você pode considerar assim mais marcante? Não, o mais marcante para mim, sem dúvida nenhuma, foi a conversão. O que Jesus fez em minha vida... Não tem palavras, né? Na verdade, eu me expressei mal. Eu quis dizer assim, mais marcante com Cristo mesmo. Sim, não, sem dúvida. Sem dúvida foi a conversão. Eu me via em situação de desejar até a morte, e Jesus me trouxe uma nova perspectiva. Por isso que a experiência da conversão, ela é ímpar, né? Perfeito. Mas com Cristo é milagre todo dia. Milagre no campo financeiro, milagre no casamento, milagre na família, milagre com o filho. Mas, sem dúvida, do ponto de vista de impacto, essa experiência do câncer, ela foi tremenda. Glória a Deus. Falando de milagre, você lembra que eu compartilhei com você uma coisa que foi bem interessante? Que em Israel, ele estava em Israel, voltou para o Brasil um dia antes de começar a guerra lá. Foi tanto que quando começou a guerra, eu falei para minha esposa, ó, veja aí com Elton, porque Elton tá pro lado de lá. Aí quando foi, ele tinha volta comigo. Fala um pouquinho pra Verdade, gente. verdade. Olha só. Pois é, Léo, A mão de Deus aí. eu falava com o Isma, olha como Deus faz. A gente que... Falo isso aqui não para trazer à tona aquilo que eu tenho experimentado com a nova vida em Cristo, as oportunidades que Deus tem me dado. Mas a experiência em Israel é uma experiência tremenda. Você andar onde Jesus andou, aquela atmosfera espiritual que só existe ali em Israel. Perfeito. Né? A gente teve a oportunidade de ir no Getsemane. E o que é aquilo? Pô? Aquele lugar de conflito, onde Deus queria, onde Jesus pediu a Deus a possibilidade de afastar dele o cálice da dor, do sofrimento, do castigo, da cruz, da morte. Mas ele se rendeu à vontade do Pai, dizendo que seja feita a tua vontade. E ali, naquele ambiente, foi, para mim, um ambiente histórico de aliança de Jesus com Deus para abençoar a humanidade. Foi dali saiu a vitória da humanidade, quando não é na cruz, é na decisão de Jesus ali de obedecer o Pai. Então, Israel proporciona isso, e eu quis trazer à tona isso, porque lembrem-se, aquele menino que tomava café com farinha para ir para a escola, que não tinha dinheiro para cortar cabelo, que foi o mesmo sapato até o 7º semestre da faculdade, não tinha dinheiro para o lanche, agora está indo para Israel. E não foi sozinho, né? E fui com minha esposa, fui com meu filho, e Deus ainda nos deu a condição de abençoar a nossa sogra, a minha sogra, né? Eu costumo dizer que eu não tenho problema com a sogra, viu, meu amigo? Que bênção. Amo a sogra de minha esposa, não tenho dificuldade com isso. Uma sogra, né? Brincadeira. Mas, observe, como isso é possível? A gente já teve a oportunidade de conhecer outros países, fazer viagens. É um tempo especial, um tempo precioso que, do ponto de vista do que a gente era, a gente não consegue enxergar isso. E é Deus, e é Jesus que dá essa condição, né? Tremendo. E como se não bastasse ir para Israel, o Senhor nos livrou daquele pesadelo, daquele grande pesadelo do 7 de outubro.
A gente voltou no dia 6 de outubro e no aeroporto chegavam as informações: Israel está em guerra. Eu falei, pô, como assim? Pô, estava ali agora. Né? As pessoas foram assassinadas, Israel declara guerra ao Hamas, à Palestina. E a gente falou, como assim? Então, até nisto, Deus foi muito cuidadoso conosco. É a segunda vez que nós vamos a Israel e queremos ir esse ano novamente. A gente crê que aqueles céus proféticos que tem ali em Israel, eles revelam muita coisa para a gente que crê em Cristo. Né? A gente recebe muito quando a gente está lá. A gente cresce muito espiritualmente quando a gente está lá. Então, evidentemente que, naturalmente, hoje a gente não está aqui tratando de um processo de idolatria. O chão que a gente pisa hoje não é mais o mesmo chão que Jesus pisou outrora. Não é isso. Mas é a atmosfera, a geografia. A geografia é a mesma. E isso é tremendo. Né? Isso é tremendo. Então, o Senhor nos livrou daquilo. E a gente chorou muito depois com tudo que aconteceu. Foi muito ruim para o povo judeu, está sendo muito ruim para o povo palestino. O homem, a gente sabe que tem um quê histórico e bíblico nessa guerra, que a gente sabe também que, do ponto de vista da Bíblia, ela não tem fim, ela não vai ter fim. Uma guerra bíblica. Mas o Senhor nos livrou, né, dessa peleja da guerra que se instalou lá. E muitos brasileiros, milhares de brasileiros estavam lá, porque era o período da festa de tabernáculos. E a gente, o sonho nosso, eu, minha esposa, minha família, sempre que nós pudermos ir, a gente celebrar tabernáculos lá em Israel, em Jerusalém. Legal. Benção. Benção. Perfeito. Eu te entendo bem, porque nosso pastor, né, pastor Rogério Dantas, ele fala justamente isso, que é uma experiência extraordinária. E assim, eu tô até um pouco ansioso e sentido. Você ia agora, não foi? Ele ia agora. Gente ia, nossas passagens estão pagas, eu, minha esposa, filho, mas infelizmente com esses eventos, a igreja aqui, ela faz uma vez por ano, né, essa caravana, e ela está sendo adiada dessa guerra. Mas eu quero sim sentir tudo isso aí que você está sentindo. E o pastor Jordão, aqui, perfeito, toda, e o pastor aqui, ele... A gente é um apaixonado por Israel, nós e nossa casa. A mesma palavra que você usou, ele fala aqui. É tremendo, Léo, porque Deus, ele... Qual é o ponto? A gente aprende, o nosso pastor lá, eu sou membro da Igreja Batista Comunidade da Praia, o meu pastor é o apóstolo Sóstenes, a apóstola Lídia, os nossos pastores. Eles são encorajadores para as pessoas irem a Israel, irem a Jerusalém, a Terra Santa. E ele não está olhando, ele nunca mira naquele que tem, naquele que pode. O ponto de partida para Israel não é para aquele que tem, não é para aquele que pode. É para aquele que quer, para aquele que deseja ir. E às vezes, nossa caravana sempre tem algum caso assim que é tremendo e que serve até de experiência para vocês que estão nos acompanhando, que é deseje ir para Israel. Primeiro passo. Presente isso ao Senhor e corra para tirar o seu passaporte e faça a sua parte. A gente teve na nossa primeira caravana uma irmã, vou até dar o nome dela aqui, que é oportuno, a irmã Aleluia. Ela foi conosco e ela é moradora de um bairro periférico aqui de Salvador, muito periférico. E ela foi vendendo lanches durante um grande período, juntou cada centavinho, e aquela mulher periférica daquela casa de reboco estava com a gente, naquela geografia, celebrando o Senhor ali em Israel, ali em Jerusalém. Então a gente precisa desejar, quero te encorajar a desejar ir para Israel, a desejar ir para Jerusalém. Por mais que esteja esse ambiente de guerra, Jerusalém é extremamente segura, é incrível.
Lá mesmo, lá dentro de Israel, não está acontecendo nada. Né? Nada. Você tem aqueles casos isolados que sempre teve no Som de Agora, de um radical tentando esfaquear um judeu ou um soldado. Isso é muito comum e isso acontece o tempo todo. Quando eu digo muito comum, é tipo assim, um episódio por ano, 2 por ano. Acontece, é comum isso, não independe desse movimento aí. Por causa da Mas briga, é extremamente seguro, é uma cidade que você anda de madrugada com o celular na mão, fazendo live. A gente ia para o Muro das Lamentações, de tarde da noite, voltava de madrugada, muito seguro, uma benção. A gente aprende, a gente que viveu a dificuldade, a luta, a gente termina aprendendo que a gente não pode perder a oportunidade. A gente tem que ter olhos de águia para não perder a oportunidade. E eu nunca perdi a oportunidade. Eu posso me queixar de ter errado, de não ter feito da forma correta, mas a oportunidade eu não deixo passar. Então, na época da faculdade, eu me filiei a um partido político aqui em Salvador, que falava a minha língua, dava a condição de eu estabelecer aqueles princípios que eu acreditava e tudo. Então eu comecei a militar politicamente, sonhando o sonho de um governo justo. A palavra diz em Provérbios 29:2 que quando o justo governa, o povo se alegra. Perfeito. O inverso, o povo geme. Né? Então a gente sonha com o poder público servindo mais as pessoas. E por que não também, a partir do poder público, ser um instrumento para glorificar o nosso Deus. Então, eu me filiei a um partido político e comecei a militar politicamente, à luz daquilo que eu acreditava, a saber, a Bíblia. Então, a gente começou a avançar. E aí eu me destaquei, né, sem paternidade, sem padrinho político, nada disso. Eu terminei me destacando no processo e tive algumas oportunidades. Uma delas foi de ser diretor da Limpurb. E fui diretor da Limpurb por 6 anos aqui em Salvador, uma estatal municipal extremamente complexa, cuida da limpeza urbana da nossa cidade, que é um negócio muito difícil. Pra você ter ideia, o custo de limpeza diária da cidade de Salvador, consegue imaginar a dimensão? Está falando de em torno de R$1.500.000 por dia para limpar Salvador. Por dia. Pois é caríssimo, é caríssimo. Associado às ações despreparadas dos homens que às vezes descartam lixo na hora errada e provoca aquela montanha de lixo. Enfim, tive essa oportunidade e lá a gente fez um belíssimo trabalho, reconhecido pelo prefeito à época, o prefeito ACM Neto. A gente se destacou como um executivo lá da Limpurb. Posteriormente tive uma oportunidade numa outra estatal municipal, que é a COGEL, não sei se vocês conhecem, é a Companhia de Governança Eletrônica do Salvador. Ela cuida de tudo relativo à tecnologia da informação e comunicação no âmbito da Prefeitura de Salvador. A gente conseguiu também fazer um trabalho muito bom. E agora, mais recente, na diretoria da Trans Salvador. Fiquei quase 4 anos lá como diretor, e também a gente conseguiu fazer uma entrega de excelência. Esse processo também, ele não foi tão simples, né? Porque a gente que não tem padrinho, o processo político é cruel, ele atropela, ele é severo. E a gente conseguiu ver a mão de Deus, a gente conseguiu ver as promessas de Deus se cumprindo em nossa vida. Então, tem uma fórmula pronta para você estar tomando café com farinha sem perspectiva de nada e depois de um tempo estar diretor de uma estatal municipal. Tem uma fórmula? Eu diria que não, mas tem alguns elementos necessários. No meu caso, fé em Deus, eu tinha certeza de que aquilo era passageiro, aquilo tinha prazo de validade, aquilo ia passar, e que Deus ia estabelecer um tempo novo em minha vida.
Agora, essa certeza, essa convicção não me deixou paralisado. Porque a gente está falando aí de alguns anos até a promessa se cumprir. Então, esse processo que é o segredo. É se preparar, se qualificar. Rede de relacionamentos hoje é o bingo, é o gol. Hoje, mais vale você ter uma indicação de qualidade do que um currículo de excelência. E a rede de relacionamento, ela promove isso, promove esse network que gera inúmeras oportunidades. Às vezes você está numa mesma mesa aqui, onde você está com um sobrinho de alguém que é dono, é CEO de uma determinada empresa e que na conversa, numa mesa, identifica que você tem um potencial de algo que ele tem uma necessidade lá e olha as conexões sendo geradas. Então você precisa fazer a sua parte. Não é achar que Jesus, repito, vai dar um estalar de dedos e as coisas vão acontecer. Isso aí não vai cair do céu. Não cai do céu. Tem que correr atrás. Não tem que correr atrás. Evidentemente que tem um limite para as coisas. Aquilo que é você que tem que fazer, é você que tem que fazer. Mas quando chega ao limite que passa da sua capacidade de ação, nessa hora que Deus estabelece o novo. É nessa hora que... porque permita aqui dar um testemunho para vocês. Fique à vontade. Antes de eu ser diretor da Limpurb, eu fui assessor-chefe da Assessoria Estratégica de Gestão do Instituto de Previdência do Salvador. Negócio grandão, mas é uma assessoria específica para tratar da previdência do servidor público municipal. Era um cargo de médio escalão, quase alto escalão. Só que antes eu estava desempregado. E olha que coisa, às vezes Deus nos coloca algumas provas e a gente tem que estar atento a isso também. E desempregado para assessor? Assessor estratégico de gestão. E às vezes Deus nos coloca em algumas situações, Léo, que a gente precisa ter a visão do processo. Eu estava desempregado, passando dificuldade, com um currículo bonito. Olha o currículo bonito, sem servir para nada. E o presidente do partido me chamou: Elton, tem uma oportunidade para você. E aí você se anima, levanta da cadeira, arruma a camisa, vamos lá. Não, eu queria que você fosse recepcionista aqui do partido. Imagina, recepcionista do partido. Evidentemente que você tem que processar rápido para não perder a oportunidade. Lembra da oportunidade? Não pode deixar passar a oportunidade. Aí eu falei, eu topo. E eu falei, rapaz, eu vou ser o melhor recepcionista que esse partido já viu. Meu amigo, era telefone de excelência, abrir porta com excelência, servir café com excelência. Perfeito. Diga quantos dias eu passei nessa recepção. Vou botar 15, porque vira o seu potencial. Não vou botar muito, não. 7 dias. Com 7 dias, o presidente me chama na sala dele e me apresenta um diário oficial. Elton, vira o diário na minha direção. Aqui está a sua nomeação. A partir de hoje você é assessor-chefe da Assessoria Estratégica de Gestão do Instituto de Previdência Salvador. Tempo novo. Aí na assessoria... Pois não. Por quê? Hã? E o que aconteceu que ele... Mas aí é a parte que Deus entra. É a parte que Deus entra. Ele fez com excelência. Olha, se você fala... Não, o que é isso? Aí você tá me ofendendo, amigo. Estou desempregado há tanto tempo, uma oportunidade como recepcionista. O que é isso? E às vezes a gente precisa dar esse passinho para trás. A gente precisa descer do salto da soberba, do que a gente acha que é. A gente precisa dar esse passinho para trás, que às vezes é para pegar um impulso para pular e pular muito alto. E eu não perdi essa oportunidade. Ah, fui feliz? Não pode criar ilusão. Fui feliz em ser recepcionista? De jeito nenhum. Fui contra gosto para o que eu queria, sim. Mas eu busquei ser o melhor recepcionista que o partido já teve. Sim. E fui, durante 7 dias. E aí,
é a parte que Deus entra. Opa, é humilde. Vamos exaltar agora. E de lá para cá eu não parei mais. Deus me deu a oportunidade de ser assessor-chefe, vice-presidente desse partido, tesoureiro desse partido, Tudo com chefe de excelência. gabinete do parlamentar desse partido, depois diretor da Limpurb, diretor da Cogel, diretor da São Salvador, e crescendo em nós, crescendo em mim sempre esse desejo de servir cada vez mais. Porque o segredo é servir. A gente fala muito em amar a Deus. Eu amo Deus, eu amo Deus. Mas a Bíblia fala que se a gente diz que ama, a gente ama a Deus, a quem a gente não vê, e ignora o nosso próximo, a quem a gente vê, a gente é mentiroso. Então a gente precisa amar o próximo, e com ações afetivas. Então cresceu em mim esse desejo de poder servir mais a nossa cidade, ao nosso estado, e eu comprei essa briga, esse desafio de sair candidato a vereador nas últimas eleições. Fui muito bem votado, estou como primeiro suplente da cidade de Salvador a vereador, não fui eleito, mas a gente está se organizando aí para esse ano, se Deus quiser, a vontade dele se estabelecer em nossa vida e a gente poder servir ainda muito mais. Eu vi que você está fazendo um trabalho muito bonito aqui no Imbuí, correto? Verdade, a gente tem buscado representar alguns bairros, a gente tem visto as lutas, tanto de bairros como Imbuí, como bairros periféricos também, a gente tem buscado interceder junto ao prefeito da cidade e a gente tem conseguido ter êxito repaginando completamente essas geografias onde nós temos atuado, né? O povo do Imbuí está muito satisfeito, o subúrbio ferroviário também está muito feliz, Cidade Baixa, a gente evoluindo muito nos trabalhos lá. A gente tem pedido a Deus o tempo todo para que a gente seja esse instrumento, esse canal de bênção para as vidas. Então você é bem assíduo às obras sociais, né? Quanto tempo tu pratica essa obra social? Algum projeto específico? Algo que te marcou? Evidentemente, Léo, que a gente sempre busca fazer com muito cuidado. É porque o ano de eleição é o ano que todo mundo vira social. Todo mundo vira projeto social. Todo mundo faz projeto social. E, incrivelmente, o arsenal se acaba depois do dia da eleição. Os projetos sociais, eles somem, sucumbem, né? E eu tenho, graças a Deus, esse testemunho para dar que a gente já atua socialmente há mais de 25 anos. Olha aí. Desde o Jesus Transforma, aquele projeto lá da Convenção Batista, passando pelo Metanoia, ali, aquele projeto que trata com moradores de rua, e a gente tem um projeto nosso mesmo, que é o Assim 12, Ação Social Interministerial 12. Por que tem esse nome? Porque a gente quer fazer assim como Jesus fez, e assim como ele preparou os seus discípulos, 12, para da mesma forma fazer. Perfeito. Glorificar a Deus e abençoar vidas. E a gente segue aí já colecionando mais de 15 mil vidas tocadas através de nossas ações sociais. É uma benção. Lá a gente não trata de política, a gente não fala de candidatura, e ninguém está autorizado a falar, é só derramar de amor ao próximo. É uma benção. Que benção. Então as obras sociais não tem nem tanto a ver com o seu cargo de administrador público, diretor. Não. Isso é algo que começou muito antes disso até. Muito antes. Porque, como eu te falei, Léo, a dor que eu sofri de ter um carrinho de compras lá embaixo, enquanto passando uma série de privações, a gente fica com isso na memória. Isso não passa, isso a gente não esquece. Então, se você tem a oportunidade de não submeter alguém àquele sofrimento que você teve, irmão, deixe Deus te usar. Se permita ser usado por Deus. Se permita ser canal de bênção de Deus para abençoar as vidas. Eu aprendi com um amigo num seminário, os meninos estão aqui, participaram desse seminário comigo também, um seminário Jeová Jireh, que fala de prosperidade. Às vezes a gente trata a prosperidade, né, como algo, o dinheiro, ficar rico. E a gente descobriu que nesse seminário a chave está em servir. Servir. O cara, vamos levantar aqui uma oferta para abençoar
Dona Maria a montar sua guia ali para vender o acarajé. E ele já levantava e falava assim, não, pô, olha aí, o todo pode deixar comigo, a cadeira e a guia inicial eu assumo, eu quero. Porque ele entendeu, ele teve a visão de que melhor coisa é dar do que receber. Perfeito. E toda vez que ele planta, tem uma colheita. E ele pegou essa visão. Ele diz que hoje ele briga para participar de todas as campanhas. E ele dá um testemunho dele lá que o dízimo dele, que já foi R$2,50, R$25, não me lembro exato, 25 centavos. Hoje, o dízimo dele está na casa de R$500 mil. E como é que ele faz esse seminário? Ele paga. Todas as despesas do seminário, ele vai, ele paga. É tremendo, é tremendo. Ele não faz um seminário para levantar dinheiro, levantar recursos, ele faz um seminário para abençoar vidas. Olha ele no processo de semeadura. Então, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que, literalmente, melhor coisa é dar do que você receber. A gente massageia o nosso coração quando a gente, seja um amigo, seja um desconhecido, a gente trata um problema. A gente resolve. A gente pega um amigo aflito ali, Deus te abençoe. Isso está resolvido. Eu me lembro um movimento, no nosso casamento, a gente fez um casamento sem ter nada. Meu casamento, minha esposa está aqui, a testemunha, e Deus começou a levantar as pessoas. Eu te dou a passagem aérea, eu te dou a hospedagem, eu te dou o salgado, o doce. Eu falei, meu Deus, olha que coisa. E eu falei, pô, eu quero ser assim, né? Eu quero sair abençoando. Amém. Eu quero sair servindo. Eu quero esse modelo de Cristo, esse modelo do samaritano, de não importa quem é, mas eu quero ajudar. Eu quero ser assim. É lindo, é inspirador. Eu tenho algumas pessoas que me inspiraram nessa caminhada de servir ao próximo. E não tem coisa que nos alimente mais espiritualmente do que amar o próximo. Amar o próximo é tremendo. Quanta gente, às vezes, entra nas igrejas cheias de problema, às vezes a ponto, à beira de um suicídio, entra e sai, e às vezes a igreja não nota essa pessoa. Que Deus, meio evangélico hoje está sendo tomado por suicídios, dos líderes aos membros, aos familiares dos membros. Que Deus tire as escamas dos nossos olhos, para que a gente enxergue essas pessoas. Amém. Que a gente possa ajudá-las a sair dessa situação. Deus nos chamou para isso, servir. Ele é o maior exemplo de liderança. Ele é o maior exemplo de amor. Que a gente possa crescer nisso, no serviço. Sem interesse, sem holofote, sem falsidade, com muita sinceridade, amando ao próximo. Que Deus nos abençoe e nos conduza nessa direção de servir ao próximo. Amém. Amém, meu amigo. Muito, muito linda essa declaração. Muito com essa declaração. E concordo com tudo que o senhor... Amar o próximo e servir é tudo que Deus quer que nós façamos, né? E realmente, quem tem a mão aberta para ajudar o seu próximo, o altar onde nós estamos aqui não fica devedor, não. Tem um ditado que fala assim, Deus paga bem. É verdade. Nos Verdade, verdade. A lei da semeadura, ela é tremenda. Você planta, você colhe. Perfeito. É uma expressão muito... virou clichê, mas é a mais pura verdade.
A semeadura ela é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Perfeito. Não tem para onde correr. Plantou, vai colher. Plantou coisa boa, vai colher coisa boa. Plantou bênção na vida do outro, vai ser abençoado. Agora, o ruim também se aplica. Aquilo que você fizer vai voltar, né? Então, que Deus possa nos ajudar a ser melhores a cada dia e poder abençoar o próximo. É uma Perfeito. bênção. Voltando agora ao assunto da política, você nos relatou que tentou candidatura, né? Como vereador, não foi o tempo do Senhor, você não conseguiu ser eleito, mas vai tentar agora novamente. E eu queria que tu falasse um pouquinho se você está preparado. Porque o que acontece? Você comunga de uma fé, você se declarou cristão, serve ao Senhor, serve de Deus, e você vai para um ambiente totalmente ao contrário. Um ambiente de corrupção, um ambiente que os valores estão invertidos. Então, como você pretende lidar com isso? Você está preparado para lidar com isso? Sim. Léo, a pergunta ela é muito apropriada. Sem dúvida, não é uma resposta fácil, inclusive. Mas o pastor, ele sabe da chamada que ele tem, né? Não tem a chamada pastoral. Eu encaro esse processo político como a minha chamada, a minha vocação. Eu tenho tanta convicção de que esse tempo vai chegar, creio que vai ser agora, inclusive, mas se não for agora, ele vai chegar. Deus ele tem estabelecido, aberto tantas portas que Deus, às vezes, ele não precisa falar, ó, meu filho, eu quero, mas o caminho que ele vai preparando revela a vontade dele, né? Perfeito. Então, eu entendo que eu tenho essa chamada, eu entendo que eu tenho essa vocação. Eu tenho 23 anos me preparando para este momento. Sempre fui um homem de bastidor, um homem do executivo, e agora chegou a nossa vez. Sem dúvida nenhuma, a gente está falando de uns ambientes mais complexos que tem no nosso sistema, que é o sistema político. Você já citou aí ambiente corrompido, os princípios todos distorcidos, quebrados, exatamente. Agora a gente paga um preço, a igreja paga um preço da omissão histórica. Esse é um dos maiores desafios que a gente precisa superar. A igreja ela se omitiu historicamente de participar do processo político, falando o tempo todo que a política era coisa do diabo. A política é coisa do diabo. Inclusive com boca profética. A política é coisa do diabo. Verdade. Foi profetizando, não é que virou coisa do diabo mesmo? Então hoje o processo político brasileiro acompanha um movimento internacional do progressismo, né? Onde a família cada vez mais ela vem sendo desconstruída do ponto de vista do que a palavra estabelece como família. Os valores que nós cremos cada vez mais desconsiderados, o valor à vida completamente perdido no processo, através do processo político. E a gente entende que a gente precisa se levantar nesse processo, a gente precisa retomar a posição, a gente precisa... O segmento evangélico no Brasil hoje é mais de 25% da população. O segmento evangélico é o segmento e a religião que mais cresce no Brasil hoje é o segmento evangélico. Então, por que a gente perdeu tanto espaço? Por que esse percentual ele não é visto claramente nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, nos executivos, nos congressos, né, na Câmara Federal? A gente precisa repensar. E isso passa por um processo de construção necessária, de confronto, inclusive. Tem muita gente que hoje ainda se escandaliza quando um pastor menciona o processo político no altar.
Quer dizer, a igreja ela pode preparar para a vida conjugal, a vida familiar enquanto pai, enquanto cidadão, a relação entre os irmãos, mas é uma verdadeira heresia tocar em política, falar de política no altar. A gente precisa superar isso. Evidentemente que eu não sou a favor do pastor que direciona vote em A ou vote em B. A gente termina usurpando o direito democrático de cada cidadão fazer a sua escolha. Perfeito. Mas evidentemente que o pastor ele precisa alertar, observe, escolham seus candidatos conforme aquilo que você crê e aquilo que você pensa. O candidato, o processo democrático do Brasil, ele dá essa condição. Se você não quer ser o político, você pode escolher aquele que vai te representar. Mas a gente vive um nível de descrédito, tanto pelas ações políticas quanto pelas ações dos próprios cidadãos, que as pessoas não dão importância a isso. Se você abordar um jovem aqui, talvez ele tenha, ou um adulto mesmo, até um adulto, ele tenha dificuldade de lembrar em quem ele votou para deputado federal no ano retrasado agora. Não vou lembrar, não sei. Para vereador, então, esqueça. E observe que é a turma que faz as leis que regem as nossas vidas. Então, a gente precisa começar a tratar isso com seriedade que merece. Eu diria, dizer que eu estou preparado pode ser arrogante de minha parte, mas eu diria que eu estou em constante processo de preparação e aprendizado para lidar com todos esses desafios que já estão postos, sem agredir ninguém, sem desrespeitar as decisões individuais de ninguém, mas estabelecendo com muito respeito aquilo que a gente pensa, sem abrir mão e nem negociar os nossos princípios e as nossas convicções. Então eu creio que chegou o nosso tempo e que Deus vai estabelecer também um tempo novo aqui na cidade de Salvador. Tem muita gente boa se levantando, com muitos projetos que favorecem a nossa cidade, que favorecem os bons costumes, a família, e a gente crê que a gente vai viver um tempo novo. Que bom, meu irmão. A gente já teve a oportunidade de debater esse assunto algumas vezes em alguns eventos assim, que a gente estava junto. E eu já fui muito contra isso que a gente acabou de falar agora. Eu ia até te fazer essa pergunta. E depois de ter conversado com o Elton, eu comecei a entender. Até mesmo como é que funciona de fato a política. Tipo, você tem uma pessoa que representa um grupo de pessoas. E seria de fato interessante para o grupo evangélico ter, de fato, pessoas que estão lá representando os interesses desse grupo evangélico. Pelo menos apresentar, ó, essas são as pessoas que estão lutando pelo que representa a gente, pelo que a gente acredita, pelo que a gente gosta. Que foi aí, até eu voltei para ele, não, você tem razão realmente. Porque como é que funciona hoje? A turma tem visto o crescimento político dentro do segmento evangélico. Tem sido uma frente ampla, está crescendo. O sindicato, qualquer sindicato, qualquer categoria, ele pode se mover na direção daquele candidato que representa ele. As classes podem se movimentar na direção daquele candidato que o representa, mas a igreja não pode se movimentar na direção das candidaturas que te representam. Criaram aí um tal de abuso de poder religioso. Tabu, né? Para os pastores serem tolhidos da oportunidade de poder orientar a igreja. Quer dizer, pode orientar sobre tudo, mas sobre política é crime. Né? Observem as estratégias malignas para nos roubar o direito de exercer com excelência a nossa cidadania. Perfeito, meu irmão. Eu estou muito satisfeito com a nossa entrevista. Não fiz isso no início, mas vou fazer agora. Eu quero te agradecer pelo convite, pela aceitação do convite em participar aqui do nosso programa. Eu te desejo toda a sorte de bênção que o Senhor derrame em sua vida, que seus projetos sejam concretizados, firmados, você seja bem-aventurado em tudo que você for fazer.
viu? Muito alegre e muito satisfeito por ter você hoje aqui nesse nosso bate-papo. Tá bom, meu irmão? E, na verdade, eu que agradeço, Léo, Isma, Raiz do Triunfo, tenho certeza que vai ser um instrumento poderoso para virar muitas chaves nas vidas de muitas pessoas. Amém. E sem dúvida nenhuma que esse projeto de vocês tem aí uma longa estrada em que Deus seja glorificado e muitas vidas abençoadas. Parabéns, muito feliz. Foi muito bom ter estado esse tempo aqui com vocês. Que Deus os abençoe e tenham êxito nesse projeto lindo. Amém. Parabéns. Eu Amém. quero te ver aqui outras vezes. Você vai ter a oportunidade de vir, já eleito, para falar um pouquinho aí dos novos projetos. Tá bom? Vai ser uma honra, Léo. Agradeço, meu amigo. Muito obrigado, Léo, Isma. Minha gratidão. Muito É bom. uma honra. Depois dos agradecimentos, eu quero, antes de finalizar, saber se alguém tem alguma pergunta para fazer ao nosso amigo Elton. Pergunta que você falou que seu pai era craque de bola, e você? Quem me conhece um pouquinho vai poder constatar sem nenhuma falsa modéstia. A gente está falando de um excelente craque, um meia esquerda de excelência, que tem um pontapé violento. Brincadeira, eu sou um apaixonado por futebol. Meu pai foi uma grande inspiração para mim, é uma grande inspiração para mim, tanto como homem, caráter, me ensinou muita coisa, mas me ensinou também o futebol. Ele era muito bom de bola. E eu aprendi também um bocadinho. Eu sei jogar, gosto muito de futebol. Quem sabe a gente tem uma oportunidade aí. Não sei se Léo joga bola. Isma eu sei que é perna de pau. Horrível. Mas eu gosto muito de futebol e a gente tem tido êxito. Inclusive, só para eu não esquecer, eu tinha tudo para ter dado certo no futebol. Meu pai lamenta, inclusive, até os dias de hoje. No período de dificuldade, eu até te disse em off, meu pai passou cerca de 60 a 90 dias trabalhando todos os dias, indo e voltando, andando. À época existia o Vale Transporte, aquele papelzinho. Ele vendia os vales transporte e comprou a minha chuteira. Então eu era muito bom de bola, o professor ia me pegar em casa. E aí naquela época de dificuldade, tinha um futebol lá perto da gente, que era de 5 horas da manhã às 7. Eu acordava bem cedo, 4h20, 4h30, corria para o campo, alugava minha chuteira. Aí quando dava 7h30, o pessoal acordando, com o dinheiro da locação da chuteira, eu já tinha comprado pão, todo mundo tomava. O café no domingo era garantido. Veio empreendedora. Né? Tá vendo? Sempre correndo, né? Tá Mas bom, pessoal. Que ótimo. Pergunta respondida. Nós temos alguma outra pergunta? Eu tenho uma pergunta que eu não Tem? sei se a gente chegou a falar. Como é que é o seu relacionamento com a sua família hoje? Depois da pergunta do seu pai, como é que é o seu relacionamento? Maravilhoso. A Bíblia ela traz uma promessa, a palavra de Deus ela traz uma promessa. Quando a gente é alcançado por Jesus, a gente é alcançado, a gente é salvo, a gente tem a promessa de que nós e nossa casa serviremos ao Senhor. E com a minha conversão foi batata, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, meus pais. Meu pai é um homem maravilhoso, um homem dedicado à família. Aprendi muita coisa do ponto de vista de ser o provedor, ser o cuidador da casa. Meu pai é um homem que lava, passa a cozinha, faz comida, é o provedor da casa, né? Hoje mora com minha mãe e meu irmão mais novo. Minha mãe maravilhosa se descobriu no empreendedorismo também há um pouco tempo, consegue fazer muitas coisas a partir deste processo de empreendedorismo. Meus irmãos também maravilhosos, uma bênção. A relação nossa é muito boa. Eu, inclusive, permitam-me te dizer, ao final disso aqui eu estou correndo para a casa de minha mãe, que ela faz uma comida especial para a gente leva e come em casa também. Então, minha mãe sempre cuidando da gente até os dias de hoje ainda. Né? Que bom. Você foi o primeiro a se converter? Em casa, sim, foi o primeiro. Naquele processo. Me converti, depois os irmãos e, por último, os pais. Benção.
promessa de Deus se cumprindo. Amém. Verdade. Glória a Deus.